Vamos para cima, pessoal. Professor Rio de São Lucas na área. Vamos iniciar o nosso curso de Direito Civil. Eu vou explicar para você como que vai funcionar, tá? Quiser me seguir nas mídias sociais, Instagram, @profrilu. Como estudar Direito Civil? A maioria absoluta das questões, mais de 90% das questões de Direito Civil, independentemente do nível médio, superior, até em provas objetivas para magistratura, Ministério Público também, etc., é lei seca. Só que nós temos algumas questões que cobram doutrina e outras cobram jurisprudência. Quando eu falo em jurisprudência, o que eu preciso estudar? Súmulas do STF e do STJ sobre o assunto, alguns informativos do STF e do STJ e algumas decisões específicas. Só que eu não quero que você saia igual maluco, igual maluca procurando essas súmulas, esses informativos. Quando a gente tiver um informativo que seja importante, uma decisão, uma súmula, eu vou colocar no quadro para você. Falar em quadro, o nosso quadro vai ser esquematizado como esse daqui. Então, esse quadro vai ser esquematizado e você vai ter acesso às fotos desses quadros. Então, ao entrar na área do aluno, vai estar o arquivo para você baixar. Então, fica tranquilo. Junto com o material em PDF, junto com as questões, com o link, também para você resolver as questões. Então, você vai ter acesso a isso. E como estudar Direito Civil? Primeiro, teoria, que é o vídeo. Então, você vai assistir ao vídeo ou então ler a apostila. Caso você não queira, sei lá, num determinado momento, não quero assistir vídeo, quero só ler, você pode pegar o material em PDF, porque o que eu vou falar aqui também tem lá no material em PDF. Então, dessa forma, isso é a teoria. Só que após ler a teoria, você precisa fazer um resumo. O meu quadro, ele já está esquematizado no modo resumo, então ele já é um resumo. Após isso, você tem que resolver questões e fazer revisões periódicas para não esquecer dos assuntos. Mas, antes de entrar no assunto obrigações, contratos, responsabilidade civil, prescrição, decadência, LINDB, eu preciso te mostrar alguns conceitos importantes. Porque se você não tiver noção desses conceitos, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ter problema. Então, eu vou começar aqui falando contigo algumas noções gerais do direito. Primeiro, sobre a classificação do direito. O direito, ele pode ser classificado em direito natural e direito positivo. O direito positivo ele pode ser subjetivo ou objetivo. E o direito objetivo pode ser público ou privado. Eu sei que num primeiro momento esse esquema ele pode parecer estranho, mas eu vou te explicar. O que é o direito natural? O direito natural nada mais é do que uma teoria que acredita no direito universal. Ele acredita num direito divino, num direito superior. Ele acredita em normas ideais e não escritas, constituídas no mundo das ideias. Então, no direito natural, eu não estou falando do Código Penal, eu não estou falando do Código Civil, eu não estou falando da Constituição Federal. O direito natural é como se fosse uma espécie de lei divina. Quando a gente fala em leis de Deus, isso é o direito natural. O direito natural ele está no campo das ideias. O direito natural ele é não escrito. Agora, quando a gente fala em Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, nós estamos diante do direito positivo. O direito positivo é o conjunto de normas estabelecidas pelo Estado, escritas e que regulam a vida em sociedade. Então, aquelas normas que estão no campo das ideias, direito natural. Aquelas normas editadas pelo Estado, pelo Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras dos Vereadores, aí eu já tenho o direito positivo. Então, a gente já definiu a diferença de direito natural para direito positivo. Só que o direito positivo ele pode ser subjetivo ou objetivo. Vamos ver a diferença. Olha, o direito subjetivo é o poder que a gente tem de fazer valer os nossos direitos que estão na lei. Esse é o direito subjetivo. Ocorre que o direito subjetivo ele pode ser potestativo ou prestacional. Essas expressões a gente vai utilizar lá na frente. Então, o que é direito potestativo? O direito potestativo é aquele que a gente pode exercer sem precisar de outra pessoa. Eu vou lá e faço, sem precisar da concordância de outra pessoa. Eu vou lá e faço, eu quero fazer, eu vou lá e faço. Só que alguns direitos eu só posso exercer, eu só posso praticar se tiver concordância de outra pessoa. E aí entra o direito prestacional. No direito prestacional depende de outra pessoa. Então, às vezes você quer comprar um imóvel. Beleza, eu quero comprar um imóvel. Mas para pegar o imóvel, tu tem que fazer a tua parte. Se um não faz a sua parte, o outro não faz a dele. Porque um depende do outro.
direito prestacional. Agora, quando um não depende do outro, ele vai lá e faz direito potestativo. Beleza. Isso daqui é o direito subjetivo. Mas, quando eu falo em direito subjetivo, é o poder de fazer valer meu direito. Mas onde que está esse direito que eu vou fazer valer? Está no papel. E aí vem o direito objetivo. O direito objetivo, ele é sinônimo do direito positivo. Ele é sinônimo. O direito objetivo, ele estabelece as normas de conduta social. É o direito escrito. É o direito estabelecido pelo Estado, como é o caso do Código Penal, do Código Civil, Código de Processo Civil e outras leis em geral. Observa que o direito subjetivo, ele tem base no direito objetivo. Porque o direito subjetivo é o poder de fazer valer os seus direitos que estão onde? Que estão no papel. Beleza até aí? Acontece que esse direito objetivo, o direito civil, Código Penal, Lei 8.112, etc., esse direito objetivo, que é sinônimo de direito positivo escrito, ele pode ser direito público ou direito privado. Isso aqui é muito importante para a tua prova. Isso aqui é muito importante. Quando eu falo em direito público, eu estou diante de ramos do direito em que o Estado é parte. E quando o Estado é parte, eu tenho que lembrar que uma das bases é a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Por conta disso, o Estado, quando ele faz parte da relação, ele tem algumas prerrogativas e o particular, sujeições. Então, quando eu tenho essa relação, Estado e particular, o Estado está aqui em cima e o particular está aqui embaixo. Porque o Estado está fazendo prevalecer o interesse público sobre o interesse particular. O Estado tem algumas prerrogativas e o particular fica sujeito a algumas sujeições. E quando eu tenho essa relação em que o Estado faz parte, é um direito público. Como é o caso do direito administrativo. O direito administrativo, ele estuda a administração pública. Dessa forma, quando eu estou diante de um direito público, eu estou diante de regras em que o Estado é parte. E o interesse público tem que prevalecer. E nessa situação que o Estado está acima e o particular está abaixo, essa não é uma relação igual, essa é uma relação desigual. Além de ser desigual, ela é uma relação vertical, de cima para baixo. Olha, Estado particular. Isso é diferente do direito privado. No direito privado, nós não temos aqui o Estado. Nós temos relação entre particulares. Particular com particular. Particular com particular não tem hierarquia, é o mesmo plano. Relação de igualdade, relação horizontal, como é o caso do direito civil. O direito civil é um ramo do direito privado, porque o direito civil vai falar sobre casamento. Eu não vou casar o estado de Rondônia com alguém, não vou. Eu não vou casar o Rio de Janeiro com São Paulo, eu não vou, não. Então, o direito civil, ele vai estabelecer relações entre particulares. Particular com particular são iguais, relação de igualdade, relação de horizontalidade. Dessa forma, direito público, relação vertical, desigualdade. Direito privado, relação horizontal, igualdade. Não se esqueça que quando fala em normas, as normas, dentro delas nós temos regras e princípios. As regras são normas concretas, como é o caso dos códigos e leis em geral. Os princípios também são normas, só que abstratos. Então, quando eu falo normas é regras mais princípios. Então, o que eu falei para ti? Eu disse que o direito natural é a teoria que acredita no direito universal, nas normas ideais e não escritas constituídas no mundo das ideias. O direito positivo é o conjunto de normas estabelecidas pelo Estado, escritas e que regulam a vida em sociedade. O direito subjetivo é o poder de fazer valer os seus direitos. E ele vai ser potestativo quando você não precisar de outrem. Quando você depende de outrem, direito prestacional. O direito objetivo estabelece as normas de conduta social e é sinônimo de direito positivo, de direito escrito, como é o caso do Código Penal e etc. O direito público estabelece regras em que o Estado é parte. E se o Estado é parte, supremacia do interesse público. Então, quando o Estado for parte, quando for direito público, a relação vai ser uma relação vertical, uma relação de desigualdade, Estado e particular, como é o caso do direito administrativo. Quando eu falo em direito privado, eu tenho relações entre particulares. Particular por particular, aí já não tem a supremacia. Então já vai ser uma relação de igualdade, uma relação horizontal, como é o caso do direito civil.
E ao falar em normas, obedecer às normas, não é apenas obedecer à lei escrita, é obedecer aos princípios também. Porque respeitar as normas é respeitar as regras concretas no papel e também os princípios que são abstratos. Beleza, daqui a pouquinho a gente continua estudando essas noções gerais de direito. Sangue no olho até a posse, pra cima. Fui!